E chegou a parte que muitos de vocês pedem, que é quais são as melhores técnicas, as terapias que adultos precisam quando estão dentro do espectro autista. Quais são as primeiras terapias que ele vai fazer? A gente tem como base científica comprovada o ABA, que é a parte comportamental daquele indivíduo que a gente vai trabalhar. Mas, dependendo do nível de suporte de um adulto, a gente já não vai trabalhar especificamente ali ABA. A gente vai trabalhar outras coisas, principalmente quando a gente quer tratar a parte das emoções e o social desse paciente. Lembra que um adulto autista que não foi identificado na infância, provavelmente ele foi se adaptando ao longo dos anos e ele foi moldando de alguma maneira e ele fez um ABA ali, nem que seja indiretamente. Mas ele chega na fase adulta e ele é diagnosticado e ele vai trazendo prejuízo significativo ao longo da vida. E agora, o que eu faço com esses prejuízos? E é aí que a gente vai falar de técnicas que são mais ajustáveis para a idade desse paciente. Se for um paciente nível 2 e 3 de suporte, obviamente que ele ainda vai precisar ali de um ABA. Mas depois de um nível 1 de suporte, que ele não vai precisar de tanto suporte assim, ele vai ter peculiaridades como a parte emocional, ansiedade, depressão, ele vai ter alguns tipos de comportamento, como a socialização. Então é aí que a gente vai focar. Primeira terapia que a gente usa é TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E essa terapia cognitiva comportamental, ela não é uma terapia cientificamente comprovada para autismo. Não, as pessoas se confundem. O TCC, ele é uma terapia comprovadamente para ajudar a parte comportamental desse paciente pelas comorbidades que ele vai apresentar. Fobia social, estresse e o desenvolvimento de habilidades. Então, entenda que TCC, ela é para as comorbidades associadas ao autismo. A única que realmente a gente tem comprovação científica que é para autista, ABA. Todas as outras são para as comorbidades desse autista. A terapia comportamental, ela vai ser uma chave. Por quê? Para o adulto autista. Porque é justamente esse tipo de comorbidade que é as fobias sociais e a parte de interação é que vai trazer mais prejuízo para ele. Então, com a terapia cognitiva comportamental, a profissional, ela vai dar ferramentas para que esse autista, ele consiga interagir melhor dentro da necessidade dele. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com o estresse. Então, qual é a técnica mais associada? O que a gente pode sentar e conversar, eu como profissional e você como autista, para a gente traçar um plano mais personalizado para te ajudar a socializar melhor, a enfrentar esse estresse social. Então, é aí que entra o TCC. Terapia ocupacional com integração sensorial. O foco dessa terapia é tentar minimizar as sensibilidades, os desafios da exposição sensorial. Então, como é que eu vou trabalhar com esse paciente para minimizar o sofrimento da hipersensibilidade auditiva? Então eu vou dar técnicas para ele. É usar o abafador de som, saber que não é aconselhável ele usar fone de ouvido porque tá com barulho e aí ele coloca o fone de ouvido para escutar uma música mais alta, porque lembra que a hipersensibilidade é através das frequências. Então aquele som externo, ele vai continuar. Mas esse som que você está colocando, ele vai potencializar. Então você vai ter dois sons. Não vai bloquear um e o outro. E os abafadores de som ou de ruídos, eles são para bloquear ruídos desagradáveis. Então, esses pequenos detalhes que muita gente peca, de não saber, eu vou colocar um fone de ouvido com uma música mais alta para ver se eu abafo o som de lá. Você não vai abafar, você vai potencializar, tá dobrando o som. O ideal é realmente as proteções contra ruído. Isso é só um exemplo. Então, dentro da terapia ocupacional, você também vai trabalhar as texturas. É um paciente que não gosta de sentir algum tipo de textura de tecido, mas ele precisa isso. Lembra que todas as terapias são personalizadas, nem todo mundo vai fazer uma terapia específica sensorial para tecidos. Não, cada pessoa tem ali as suas dificuldades e vai ser trabalhada de acordo com a necessidade daquela pessoa. Mas a terapia ocupacional, ela trabalha numa coisa muito legal que é sobre desenvolver habilidades da vida. Desenvolver habilidades da vida diária. Então, é ali que a gente vai entender quais são as dificuldades executivas que essa pessoa tem e trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que, adulto, ele foi fazer terapia ocupacional e ele descobriu que ele não sabia tomar banho direito.
Como é que a pessoa já é uma adulta e não sabe tomar um banho direito? Você pensa que é algo assim insólito. Meu Deus, uma pessoa não sabe tomar um banho? Não sabe. Não sabe. E aí como é que foi descoberto isso? A terapeuta ocupacional foi perguntar como é que ele fazia o passo a passo do banho, o passo a passo de escovar dente, como era a rotina diária. E aí, ele falava que ele começava a fazer a higiene pessoal dele, o banho, lavando as axilas, e depois ele lavava a perna, e isso não é assim. E aí você pode estar se perguntando, meu Deus, eu começo lavando a mão, aí depois eu vou para uma perna, aí eu vou para outra, e você também não sabe tomar banho. O ideal é que as pessoas comecem a tomar banho céfalo-caudal. Você tem que começar a tomar banho da cabeça para baixo, que é para a água corrente ir levar o sujo. Porque não vai adiantar você lavar a perna e depois a cabeça e depois o sovaco, porque vai a sujeira pro outro lado, do outro lado que você já tinha lavado. Então, se você não souber um passo a passo, você também não sabe tomar banho direito. Eu sei que você pode ficar chocado, porque muita gente não sabe tomar banho direito. Então, o ideal é você começar céfalo-caudal. E isso é observado na terapia ocupacional. São coisas simples. Outro relato de uma paciente que ela não sabia fazer a limpeza domiciliar dela. Ela tinha pratos que ela deixava no armário e ela só usava um prato. Então ela só comia, ela morava sozinha, ela comia, lavava e deixava o pratinho dela ali. Só que ela não sabia que existia como uma espécie de protocolo que a gente, mesmo que não use alguns tipos de utensílios, a gente tem que lavar, porque pode criar mofo. E ela não sabia. E quando ela se deparou, ela não tinha uma boa higiene na casa dela. Vê que são pequenos detalhes, que parece que é uma pessoa super funcional, mas se não tiver uma outra pessoa para apontar, ela não vai perceber que ela é disfuncional. E a TO, ela vai trabalhar também nas dificuldades executivas. Você sabe quantas vezes você tem que tomar água por dia, quantas vezes ou quantos ml você tem, como é a sua rotina do banho, como é a sua rotina de escovar dente. Isso tudo vai ser avaliado com a TO. Ela vai lhe organizar, ela vai lhe ensinar a organizar essas rotinas. Outro tratamento, outra terapia é o tratamento de habilidades sociais. E é aí que cada pessoa tem uma queixa. Como eu falei em outro vídeo, que você pode ter visto, eu não tenho queixa de querer socializar com outras pessoas. Eu prefiro saber socializar dentro do meu núcleo familiar. Então, se eu fosse fazer treinamento de habilidades sociais, eu queria saber como ter habilidades sociais dentro da minha casa com o meu núcleo familiar. Mas existem pessoas que elas querem ter treinamentos de habilidades sociais dentro do trabalho. Porque eu não consigo lidar com aquelas pessoas, eu não sei como agir. Então, esse profissional, ele vai te ajudar a criar estratégias para cada ambiente que você precise socializar, ter essa comunicação social. E isso é muito importante ser trabalhado, essas habilidades sociais em adolescentes. Então, você que está aqui, tem um filho, uma filha adolescente, isso é extremamente importante trabalhar as habilidades sociais nessa fase. Porque a fase da adolescência é quando a gente tem aquela maior necessidade de fazer parte de um grupo. Mas como é que você vai fazer parte de um grupo se você não sabe socializar bem? Então, é preciso trabalhar isso. Como é que você vai ensinar o seu filho ou a sua filha a parte de relacionamentos afetivos? Porque autistas, eles crescem, eles namoram e eles reproduzem. É por isso que você está aqui. Porque seu pai cresceu, sua mãe cresceu, eles se relacionaram e reproduziram. O seu filho não vai ser diferente. E nem você foi diferente. Então, a gente esquece que esse adolescente tem que passar por essas fases. E ele tem que trabalhar. Como é que você vai ensinar um adolescente ou uma menina autista, uma adolescente autista, como flertar? Como ela vai identificar até que limite é aceitável algum tipo de interação ou não? Essas são habilidades sociais que podem ser trabalhados. E não só adolescente, existem adultos autistas que também não sabem como trabalhar a parte de relações afetivas, como namoro, até a própria sexualidade. Então, a parte de treinamento de habilidades sociais, feita com psicólogo ou com profissional habilitado nessa área, é muito importante. Principalmente o emprego e relacionamento. Outra área que vai ter uma aula bem especial para vocês, é da fonoaudiologia e habilidade de comunicação. As pessoas, elas têm uma falsa ideia que a fono, ela vai trabalhar só com criança ou com alguma dificuldade de fala de um adulto, mas não é assim. A fono, ela vai trabalhar a comunicação verbal com o adulto também. Como? Mas eu falo, o seu timbre de voz é adequado? Ou você tem uma fala mais infantilizada? Dentro do seu trabalho, qual seria o impacto até do nível de cargo que você tem se você tivesse uma voz diferente? Por quê?
Não é a mesma coisa você ter uma voz projetada assim, um pouco mais infantilizada, do que você ter uma voz com autoridade, que você sabe usar o tom de voz certo. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença até na carreira profissional da pessoa autista. Tem autistas que têm dificuldade na fala, porque falam assim muito arrastado, com a boca fechada, ou falam muito roboticamente, que a gente não entende. Esses tipos de entonações, que são as prosódias, ela é comum no autista desde a infância. E se não for trabalhada, ele vai crescer com isso e ele nem vai se tocar, ele não vai ter a percepção de que ele tem esse tipo de voz, porque é a voz que ele escuta todo dia, é a voz dele e ele acha que isso é o natural. Mas isso pode trazer prejuízos até financeiros, porque saber utilizar a sua voz, ele abre portas para um melhor emprego, para você palestrar, como foi no meu caso. Eu tive que aprender a usar a voz de maneira adequada. E a fonoaudiologia, na fase adulta, é extremamente importante também, principalmente nessas áreas de trabalho. Então, você vai ter uma aula bem especial com a Caroline Pérez, que vai trabalhar justamente ali, lhe dando dicas de como a fonoaudiologia pode melhorar a vida desse autista adulto. E a última terapia que eu acho bem interessante da gente conversar aqui é a terapia com a psicopedagoga. E as pessoas, nossa, psicopedagoga na fase adulta? Sim, a psicopedagoga, ela não vai trabalhar só na parte da alfabetização. A psicopedagoga, ela pode trabalhar na fase adulta com aqueles pacientes autistas que têm algum tipo de dificuldade no seu trabalho ou na parte acadêmica universitária, mestrado, doutorado, seja qual seja o seu nível de estudo. Ela vai trabalhar as complexidades de organização. Exemplo, você é uma pessoa que está no trabalho e você não sabe ter uma boa organização de protocolos ou escrita. A psicopedagoga, ela vai te ensinar técnicas de organização. A psicopedagoga, ela pode te aprimorar as suas habilidades acadêmicas. Então, a psicopedagogia, ela não é especificamente só para criança. Ela também trabalha em adulto e ela pode trabalhar até mesmo tirando esse bloqueio que você tem de produtividade nessa parte do seu trabalho. Então, a psicopedagoga também, a terapia com a psicopedagoga, ela vai trazer benefícios e é bem pouco falado sobre isso. E, não menos importante, a última terapia que a gente vai falar é a parte motricidade, fazer exercício físico. Suplementação alimentar e exercício físico, eles andam de mão dada ali para o tratamento, as intervenções para esse autista, em todas as etapas da vida dele. A motricidade, ela vai trabalhar ali a parte de percepção corporal, percepção de equilíbrio, melhor qualidade muscular ou força muscular, porque autistas tendem a ter hipotonia, que é ficar bem molinho. O exercício físico, ele vai lhe dar melhor qualidade de vida, isso a Organização Mundial de Saúde também fala sobre isso, que pessoas deveriam fazer exercício pelo menos 3 vezes na semana, com um período mínimo ali de 45 minutos. E a pessoa autista não é diferente. Mas as principais áreas da motricidade que esse autista vai trabalhar é a percepção corporal, a de equilíbrio, porque autistas têm a dificuldade da propriocepção e o vestibular, como nós falamos na aula de sensibilidades.